A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para você que acessou o meu canal Joselito Rosa. Se você não é inscrito, se inscreva, compartilhe, dê likes, faça comentários, tenha sugestões, palavras, estudos que você queira que sejam ministrados. Eu tenho pouco tempo no YouTube, mas teve uma vez aí que o assunto se estendeu. Eu gravei 2 vídeos sobre o mesmo assunto, então, primeira parte, segunda parte, né? Eu recebo comentários de algumas pessoas quando eu falei da questão da Páscoa, que foram 2 pregações, gostaram muito, aquela coisa, e são pessoas que são católicas e gostaram da palavra. Então nós podemos nos unir, ser divergentes na questão do ensino, da teologia, mas aqui eu só prego o amor de Deus, a salvação, a graça e a vida eterna. Eu não utilizo, poderia utilizar, não seria crime nenhum, porque o obreiro é digno do seu salário, e o canal ser monetizado. Mas a minha intenção agora, nesse momento, não é essa. É cumprir o que está no Evangelho de Marcos, capítulo 16, verso 15. E de pregar o Evangelho a toda criatura. Às vezes dá um branco na nossa cabeça, mas deixa eu olhar aqui direitinho, é 16, 15. Ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Tá? Então, vamos para a palavra. A palavra de hoje eu tenho um título aqui: Sobrevivência humana dependente da soberania divina. Mateus 6,33. O que diz a palavra aqui? Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Que coisas são essas? Então, no contexto do texto aqui, Jesus fala, esse sermão da montanha que é conhecido com as bem-aventuranças, fala: bem-aventurados os misericordiosos que alcançarão misericórdia, bem-aventurados os que têm sede e fome de justiça e serão fartos. O sermão da montanha não é só isso, ali tem diversos ensinamentos. Jesus fala sobre a esmola, que nós não fazemos fé, sobre a oração, que o nosso Pai nos recompensa em secreto. Não é pelo muito falar, eu vou comentar dentro desse texto a prática dos gentios. Ele ensinou a oração do Pai Nosso. Ele ensinou que quando jejuássemos não lavássemos os nossos rostos, porque tudo em oculto, não é para a gente aparecer. É como o João Batista diz: convenha que eu diminua e ele cresça. O ministério de Jesus despontou a partir da morte de João Batista. Porque ele simbolizava o último profeta da lei. Hoje o nosso profeta, nosso pregador, nosso sumo pastor é nosso Senhor Jesus Cristo. Nós só temos cargos e somos obreiros, ministros da palavra. Mas ele é o verdadeiro pastor. Como Davi disse: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O texto que eu preparei aqui diz assim: a palavra de hoje é a sequência de vários ensinos do Senhor Jesus, narrada pela proclamação dos evangelhos segundo a revelação de Deus dada a escritores escolhidos. O escritor escolhido aqui hoje é Mateus. Mas Lucas, Marcos, João também tem ensino do nosso Senhor Jesus Cristo. Tem ensino do nosso Senhor Jesus Cristo a partir de Paulo. Não é a palavra de Jesus direto, mas também é o evangelho da graça, o evangelho que deu várias doutrinas à nossa igreja até os dias de hoje, perseverando na doutrina dos apóstolos. Então o ensino de hoje é sobrevivência humana dependente da soberania divina. Em nenhum momento o Senhor Jesus diz para ficarmos de braços cruzados. Não, vou esperar tudo acontecer. Não. Nós oramos, nós perseveramos, nós colocamos as coisas no Senhor. O Senhor Jesus diz: pedi e não receber, porque pede mal, pede por os seus próprios interesses. Você vê que ele fala aqui no 33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Aí todas essas coisas vos serão acrescentadas. E quais são todas essas coisas? Vamos ler aqui a partir do 25, Mateus 6, de 25 ao 34. Diz assim: por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou de vestir. Pelo que haveis de comer ou que haveis de beber.
Quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vossa vida mais do que o mantimento, o vosso corpo mais do que o vestido? Olhar para as aves no céu, que nem semeiam e nem cegam e nem ajuntam em celeiros, mas o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? O ser humano é considerado a coroa da criação. Claro que o Salmo 150 diz: tudo que tem fôlego louva o Senhor, sejam animais, sejam vegetais. Mas a coroa da criação somos nós, homens e mulheres de Deus pelo mundo inteiro, pelas nações. E ele continua aqui: qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, com todas as suas preocupações, acrescentar um côvado à vossa estatura? Ele não está dizendo que nós não devemos nos cuidar da nossa saúde. Sim, cuidamos, vamos a médicos, tomamos medicamentos, procuramos nos alimentar melhor. Mas a nossa prioridade é Deus. Eu entrego a minha vida nas mãos do Senhor. E Ele dá todas as provisões que são necessárias. Verso 28. Quanto ao vestido, por que andais preocupados? Olha os lírios do campo, como eles crescem, e não trabalham e nem fiam. Eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Olha a comparação que o Senhor Jesus aqui. O rei Salomão, um rei próspero financeiramente, as suas roupas não tinham a mesma beleza. Eram belas, mas o nível da beleza dos lírios do campo. Olha só. Verso 30, né? Pois se Deus assim veste a erva do campo que hoje existe e amanhã lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Nesses homens de pouca fé eu me incluo também. Que às vezes tem lutas, tem adversidades que às vezes nos desanimam. Mas o Senhor Jesus diz: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele ainda falou isso antes de ir à cruz, porque o Cordeiro já tinha sido sacrificado na eternidade, desde a fundação do mundo. E aí, no momento da Páscoa, ele se entrega na mão dos escarnecedores. Ninguém o captura, ele se entrega. Atente bem para isso. Verso 31. Não andeis, pois, inquietos, dizendo: o que comeremos, o que beberemos, ou o que vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. Por isso que ele sempre fala da questão do costume do gentio, de acha que pelo muito falar serão alcançados por alguma divindade. Não. Deus sabe o que a gente vai dizer. Ele fala da questão de que todas as necessidades que nós temos, Deus faz. Não falam muito como o gentio, porque eles fazem vãs repetições. Quantos irmãos nossos acham que por orar por hora, tem gente que fala: se você estiver orando como eu oro, 3 horas seguidas, se você não estiver orando igual a mim, então você não pode me questionar. Então é muito complicado esse misticismo de que, não, eu estou 24 horas na presença de Deus. Claro, todos nós estamos. Da onde nós podemos nos esconder de Deus? Agora, podemos estar na presença de Deus em santidade ou não. Por isso que antes de fazer qualquer oração, eu peço perdão pelos meus pecados. Pensamentos, atos e palavras, porque nós pecamos a todo momento. Não se iluda desses que se dizem espirituais demais. E o Senhor Jesus era sincero, porque ele sabia que todos os seus discípulos aqui tinham falhas, que todos os seus discípulos eram pecadores. Daquele aqui que ele fala: tu és Pedro e eu edificarei a minha igreja, o negou ele 3 vezes. E ele ainda diz assim: Pedro, tu me amas, então apacenta as minhas ovelhas. Então ele diz aqui no 33 que a palavra-chave dessa pregação, dessa manhã: mas buscai em primeiro lugar, algumas versões, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas citadas aqui vos serão acrescentadas. E fecha: não vos inquieteis pelo dia de amanhã.
porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. O mundo já é maligno, mas Deus está sempre conosco. O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e o buscam. Ele dará ordem aos seus anjos ao vosso respeito para que não tropecem numa pedra sequer. Então a palavra do Senhor diz que nós estamos cercados por Ele, debaixo das suas asas, aquele que habita debaixo do esconderijo do Altíssimo. Somos esses. A sombra de Deus nos cobrirá. Ele nos livrará do laço do passarinho da peste perniciosa. Então, meus irmãos, nós temos que confiar em Deus. Ele disse que a fé é de suma importância para vivermos o nosso dia a dia. Nossa prioridade é o Senhor, Deus Pai, e a Jesus Cristo, nosso Salvador. Sendo isso, todas essas coisas escritas nesse texto, como exemplo, a nossa total dependência de Deus, Ele sabe que nós precisamos. A alimentação, as vestimentas, as contas e até a diversão, porque não é pecado se divertir, não é pecado passear, não é pecado ir ao teatro, não é pecado ir ao cinema, não é pecado assistir um show, não é pecado viajar, desde que esses lugares que nós frequentemos sejam ambientes sadios e que nós não envergonhamos o nosso Senhor Jesus. Que o nosso testemunho não seja um testemunho ruim. Para nós finalizarmos aqui, eu tinha planos para a minha vida desde criança. Eu queria ser maestro de uma orquestra, eu queria ser músico. E eu queria estudar história para ser professor de história. Não estudei música, estudei um pouco de teoria musical, né? Toquei trombone, toquei bombardino, hoje toco percussão, mas não fiz o curso todo, não fiz regência para ser maestro e não fiz a faculdade de história para ser professor. Mas utilizo todos esses conhecimentos que eu tenho da música, tanto teórica como prática, em louvor a Deus. Já louvei muito em duas igrejas, na igreja antiga, na igreja nova, tocando, às vezes cantando. E utilizo a história, que vocês podem observar em várias pregações que eu trago aqui, eu coloco os fatos históricos, né? De quem governava o mundo naquela época. O Senhor Jesus não se levantou contra autoridade nenhuma, nem contra César, nem contra Pilatos. O César da época era Tibério. Na época do nascimento de Jesus, era César Augusto, sobrinho do imperador Júlio César. Então, esses fatos históricos são de suma importância. Eu os utilizo. Deus me deu dons, então nós temos que multiplicar eles. Não enterrar os dons, porque aquele que enterrou você vai tirar e vai dar para outra pessoa. Isso não é questão da salvação, não. É questão dos galardões. Que Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 3, das obras de ouro, prata e pedras preciosas e das obras de palha, feno e madeira. Todos vão passar pelo fogo. As de ouro, prata e pedras preciosas permanecerão. E as de palha, feno e madeira serão queimadas. Então, aquele que guardar os seus talentos vai dar para o outro que multiplicou. Isso é lá no reino dos céus, isso. Então, meus irmãos, qual é o talento que eu estou utilizando no momento? É esse, em casa, de gravar este vídeo. E você que acessou o meu canal e gostou dessa palavra, se inscreva, compartilhe, faça comentário, dê like. E vamos continuar pregando o Evangelho a toda criatura. Porque só em Jesus Cristo tem salvação. O Senhor Jesus disse: eu sou a verdade, o caminho e a vida. Eu vou dar a referência aqui que é Evangelho de João, capítulo 14. Evangelho de João, capítulo 14, que fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Amém, meus irmãos? Capítulo 14, é logo no início do capítulo 14 que ele fala sobre isso. Amém, meu? É no início aqui do capítulo 14. É 14:6.